Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Meu entrevistado de hoje será Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será o agronegócio e a democracia. O Luciano está na correria, como sempre, né? E estacionou o carro para bater esse papo com a gente agora no programa. Tem reunião, enfim, a vida dele não está fácil. Luciano Guimarães, prazer receber você aqui novamente. Prazer é todo meu, Divino. Um bom dia para você, que Deus nos abençoe. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Morada. Luciano, você foi uma das lideranças mais expressivas no movimento do 7 de setembro lá em Brasília. Você foi aquele que correu atrás, colocou a cara a tapa, lutou para fazer com que as coisas acontecessem. Num primeiro momento, quando eu conversei com você no dia 7 de setembro, pela manhã, você estava um tanto quanto, digamos assim, chateado com o movimento em si. O que aconteceu? Agora, com mais calma, com mais tranquilidade, eu gostaria de entender. A gente tinha um cronograma. E quando você faz uma mobilização dessa em Brasília, a gente tem um grupo do WhatsApp onde está as 27 federações do país. E tem gente de todas as federações que está nesse grupo. Então é o Brasil inteiro mobilizando e todos nós organizando para fazer uma recepção boa, tranquila para todas as pessoas que lá estarão. Principalmente essas pessoas que vão viajar aí 2-3 dias de ônibus para chegar ali e participar dessa mobilização. O que acontece? Quando você vai fazer qualquer ato em Brasília, se você não tiver as autorizações do governo de Brasília, do GDF, se você não tiver essas autorizações, você não entra em Brasília. É simples assim. E para ter isso é trabalhoso. Isso, então, quer dizer, dentro desse grupo nosso, as pessoas que estão mais próximas a Brasília, eles é os que mais dedicam isso, essas licenças, a esse trabalho lá, que esse trabalho é chato, esse é cansativo. Enfim, a gente já tinha organizado 7 trios elétricos, 3 em cada lateral da esplanada e aquele que fica embaixo, transversal, aonde fica o presidente fala, todo mundo fala, e o som dele sai para os outros 3, que é para todo mundo ouvir. E já estava tudo certo, tudo acordado. Esse tipo de mobilização, você só entra na esplanada após as 23 horas. Após as 23 horas é o horário que você consegue entrar lá na esplanada dos ministérios. E isso tudo planejado, escoltado pela polícia, por todo mundo. E aí nós organizamos ali e assim fizemos. Só que teve um grupo que a gente já tinha a previsão que poderia ter alguém infiltrado nisso aí. Só que os infiltrados eram alguns caminhoneiros, e infelizmente alguns lá são do PT, porque nós descobrimos lá que até uma caminhonete de som, um trio elétrico pequeno lá, ele veio do Mato Grosso do Sul e o dono dele é do PT, é o militante do PT lá na região. E eles articularam ali, junto com algumas outras pessoas do GDF, para que eles entrassem mais cedo, porque era muita gente, que senão ia complicar o movimento, porque tinha lá do Parque do Leão, da Granja do Torto, e de um outro setor lá que eu esqueci, não sei se é Parque da Vaquejada, é o outro nome lá que agora não me recordo. Então era 3 mobilizações que ia entrar, então era muita coisa e não daria tempo, porque até às 6 da manhã entra e também passou das 6 não entra mais.
E assim foi feito. Aí quando a gente descobriu, a gente já não conseguiu cercar eles mais. E quando nós chegamos lá na Granja do Torto, aonde estava todo o nosso pessoal aqui do Goiás, parte do Mato Grosso aqui, quando a gente chegou lá no parque, a gente tinha vindo da cidade voltado, aí chegou lá e eles já estavam desestruturando nossa turma, já estava levantando acampamento. Nós chegamos, deu um grito lá, um basta lá, e nós conseguimos segurar nossa turma, e explicamos o que estava acontecendo. Algumas pessoas entenderam o que aconteceu, e aí a gente conseguiu firmar e segurar esse pessoal para que a gente pudesse ir no horário certinho, combinado. Quando nós chegamos para entrar na esplanada do Ministério, estava trancado, porque o pessoal que veio do outro grupo lá do Parque do Leão, eles simplesmente arrancaram as barreiras de contenção que tinha lá, porque aquele grupo que estava ali fazendo a segurança ali não foi autorizado a deixar ninguém entrar, porque estava fora do horário. E eles invadiram. No momento que eles invadiram, eles colocaram uma quantidade de caminhão, bagunçou lá para baixo, e aí houve aquele transtorno ali com a polícia, e aí, quando nós chegamos, a gente não sabia daquilo lá, sabia que já tinha entrado, e aí virou aquela baderna e nós não conseguimos entrar com os carros de som, não conseguimos entrar com os caminhões, uma série de coisas, nós ficamos travados ali até às 3 da manhã. Às 3 da manhã, aquele ditado, jogamos a toalha, né? Fizemos o que podia ser feito, não conseguimos, retornamos tudo na contramão, colocamos as coisas tudo num pátio ali do lado, em frente à catedral, e ali ficamos. E eles colocaram um carro de som lá de péssima qualidade, e algumas pessoas que estavam em volta ali escutou, as demais pessoas que estavam lá, ninguém escutou nada. E isso foi uma das coisas que a gente levou de conhecimento do presidente da República. Porque se ele tiver como ver quem que é as pessoas, para que faça alguma coisa e fique atento para qualquer outro tipo de mobilização, não são pessoas sérias para estar representando qualquer pessoa que seja. Então, naquele momento, naquele carro de som, não tinha ninguém que nos representava ali naquela hora. Pois é, mas não faltou, então, uma mobilização maior e melhor das lideranças do agro? Por exemplo, os líderes do agronegócio que estavam lá no Parque do Leão, conversarem com os outros líderes que estavam nos outros locais, dizendo, olha, vai sair um pessoal daqui agora, esse pessoal não é nosso, não nos representa, então já corre para lá, não deixa esse povo entrar. Não faltou muito dessa comunicação, Luciano? Faltou, não é essa questão de faltar comunicação divina. O que acontece? O povo já estava muito cansado e inflamado por causa desse STF, louco para entrar lá para dentro. Então você vê que o desgaste é muito grande, você entendeu? Pessoas já cansadas de muitos dias de viagem, então sim, estava desorientado para descer lá. Aí o que acontece? E quando você chega num lugar desse, você pega 20, 30 pessoas ali, e aí você fazer um inflame, por mais pessoas que tenham ali, que pode ser até mediadora ou ponderada, você não consegue segurar. Se você vê o trabalho que deu para a gente segurar a turma lá da Granja do Torto, e são todas pessoas nossas. Mas vocês estão indo, por que nós não vamos também? Nós não vamos porque vai dar problema. É por isso que nós não podemos ir. Então, assim, a gente faz as coisas dentro do programado para que dê certo, você entendeu? Então, faltou comunicação lá no dia porque não tinha trio elétrico. As pessoas ficaram no outro dia, assim, meia assim, sem informação, porque o trio elétrico, ele ia ficar lá 3 dias. Ele ia ficar lá 3 dias, Divino, para a gente levar informação, tudo as coisas, tudo certinho, arrumadinho. Mas, infelizmente, aí depois nós tivemos oportunidade em algumas reuniões lá entre 4 paredes, e tinha certas pessoas, e tinha aqueles mais eufóricos, eu falo assim, ó, teve um bando de imbecil, idiota, que acabou com o movimento, são pessoas que não merecem respeito de ninguém, que destruiu, aí você via que a pessoa abaixava a cabeça, mordia, ringia os dentes ali, e não podia fazer nada, não podia falar nada. Então você vê na cara das pessoas que são, às vezes, pessoas que já estavam tratando com a gente como liderança, representando outros setores. E isso é o que aconteceu. Isso é o que aconteceu. Então, assim, falar que foi, às vezes, uma omissão da gente, não foi. É que num evento desse tamanho, você monta um cronograma. Isso aí é trabalhado, Divino, mais de 2 meses.
com o pessoal de Brasília para você montar um projeto para entrar naquilo lá. É coisa do outro mundo. Luciano, várias lideranças do agro foram caladas. Quando eu digo caladas, vou citar o exemplo aqui do seu Antônio Galvão, que é o presidente nacional da AproSoja, que não pôde se manifestar de forma alguma, inclusive por um decreto lá do ministro Alexandre de Moraes. Isso, de certa forma, enfraqueceu o movimento ou não? Quando eu digo movimento, da parte do agronegócio. Não, ele não enfraqueceu. Ele foi mais ânimo para a turma, mais gás, mais garra, determinação. E a gente ficou, com isso, a gente ficou bem mais atento, mais antenado. E foi, assim, as coisas que foi trazendo, eu vou dizer assim, mais revolta para a gente. É a verdade, é mais revolta. Você vê um órgão do tamanho a competência que é o STF, ficar preocupado em calar pessoas no Brasil. Será que eles não têm o que fazer lá dentro, não? Será que falta serviço? Porque se faltar serviço para eles, eles vão lá para o Congresso, vão lá para o Senado. Vocês estão precisando de apoio, de ajuda aí? Nós somos mais de 1.000 pessoas à toa aqui, não temos o que fazer. Vamos dar um suporte aí para vocês, vamos dividir tarefa. Preocupado em quem está defendendo uma nação, em quem está dando um grito de guerra, de independência, alertando o povo brasileiro do que está acontecendo, do que poderá ser mais grave ainda. Isso é falta de respeito, isso é falta de ocupação, isso é falta de iniciativa. Então foi isso para a gente. Foi essas coisas que veio e trouxe a gente aí essas coisas, mais raiva ainda. Isso que aconteceu com o povo brasileiro. Bom, trouxe mais ódio, principalmente dentro dos grupos. Quando eu falo aqui de lideranças que foram caladas, a própria AproSoja lá do Mato Grosso sofreu com uma intervenção do judiciário que deu uma vasculhada nas contas da entidade e, de certa forma, ela foi acusada de estar patrocinando esses atos. Como que vocês viram essa intervenção judicial e essa acusação à AproSoja? Não teve patrocínio da AproSoja. O patrocínio foi das pessoas. As pessoas que foram. Patrocínio é entre produtores. Se tiver despesa lá, eu quero participar. É claro que tem que pagar um carro de som. Essas coisas têm que ser pagas. Mas isso a gente faz vaquinha entre produtor. Pegar dinheiro de entidade. O que a entidade tem a ver com esse movimento? Nada. Agora, as pessoas que representam a entidade são cidadãos de bem, são patriotas e estão para defender sua nação. Aí, como a outra parte lá do STF não tem o que fazer, é o que eu falei agorinha, são delinquentes, aí quer fazer o quê? Trava a conta de um, trava a conta do outro, trava a conta do outro, para colocar pressão. Para que isso? Eu não estou falando para você que é falta de serviço, eles não têm o que fazer, porque se tivesse, estava trabalhando. É isso. E a entidade não pôs a cara. Você sabe por que a entidade não pôs a cara? Porque o STF não tem o que fazer. Aquela campanha de outdoor esparramado no Brasil inteiro aí, por parte do cidadão de bem. Claro que teve um monte de sindicato que colocou lá. Sindicato Rural, apoia o presidente. Sindicato Rural, defende a pátria. Isso aí tem um monte no Brasil. O nosso está instalado até hoje lá no sindicato, lá na beira da 174. Está lá. Pois é, mas isso não é contra a lei, né? Você sabe o que o STF fez? Ele abriu uma ação contra a CNA, pedindo explicação para ela por que ela fez isso. O que a CNA tem com isso? Você vê os absurdos, cara. Isso aí vai trazendo o quê? Ódio, raiva. É isso que vem trazendo.
Pois é, Luciano, mas o agronegócio, nessa manifestação, você acha que ele saiu fortalecido ou ele saiu arranhado? Porque a ideia existe sempre uma ideia de mostrar para o povo brasileiro a importância do agronegócio, o quanto ele está fazendo pela economia brasileira. Se o Brasil está no patamar que está hoje, é em função do agronegócio. Você acha que esse movimento ele conseguiu mostrar essa imagem para o povo ou não? Acabou arranhando ainda mais a imagem que tentam colocar para o agronegócio, de que é destruidor, de que é feito apenas por pessoas muito ricas, que querem esnobar, que querem exibir. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O agronegócio saiu muito fortalecido desse evento, muito. O agronegócio saiu fortalecido, o cidadão de bem saiu fortalecido, o caminhoneiro, o transportador de carga desse Brasil saiu fortalecido. É claro que sempre tem algumas pessoas que fazem por manchar, mas só que foi um evento pacífico. Nós tivemos esse problema lá de não conseguir colocar. A revolta era grande demais e às vezes alguma parte tinha vaidade, queria colocar eles lá e o carro de som, entendeu? Igual no outro 15 de maio, nós tivemos a mesma coisa. Só que nós descobrimos quem que era a cabeça. Aí nós fomos em cima da cabeça. Aí sim, nós achamos e nós fomos lá e derrubamos ele. Que naquele 15 de maio era o Naban Garcia. É um outro picareta que tem aqui no Brasil. É um malandro que ficou nas costas da UDR, tentou se reeleger como deputado federal na época do Fundo Rural por São Paulo. Foi um fiasco. Teve 1.000 e poucos votos, é uma vergonha. Esse aí sim mancha, isso aí mancha um UDR da vida. É um cara inconsequente e indelinquente. Esse sim é um picareta. Mas, no geral, para o Brasil inteiro, o evento foi... superou todas as expectativas de todo mundo. Bom, no outro dia, ficou um pessoal ali que não foi embora, principalmente o pessoal do agronegócio e caminhoneiros, e começou a haver até uma represália do GDF, já com polícia, querendo tirar o pessoal, querendo tirar caminhão. Os deputados da base ruralista, eles deram o apoio necessário para vocês naquele pós-evento, no dia 8, no dia 9, ou não? Nós tivemos um deputado que ajudou lá, na madrugada de quinta para sexta. De quinta para sexta-feira nós tivemos um deputado que ajudou sim lá. E a polícia chegou lá para tirar o pessoal de lá por volta de 1 da manhã, 2 horas da manhã. Eles estiveram lá. Mas aí já ligaram direto para algumas pessoas que estavam lá. Eu estava, mas não fiquei sabendo. E aí o pessoal da organização correu para lá, bateu de frente, ligou para esse deputado que ele estava em Brasília. Me perdoa, mas eu não recordo o nome dele agora, porque não é um deputado que eu tenho conhecimento com ele. Então, às vezes é mais difícil de eu lembrar o nome dele. Então, são pessoas que foram para lá e correram e deram conta de segurar e tirar, de fazer a turma ficar lá. Aí, depois, no sábado, que houve 100% a desmobilização, que já era o que era esperado. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Luciano, teve um movimento na terça-feira, todo mundo empolgado, motivado. Na quarta-feira foi um silêncio total. Foi um negócio assim que ninguém entendia o que estava acontecendo. Todo mundo esperava uma atitude do presidente, uma atitude drástica, inclusive devido à fala dele de terça-feira. Quando foi no outro dia, aparece uma carta do presidente da República que deixou todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Parecia que o presidente estava pedindo, olha, a gente estava errado, me perdoa, desculpa pelo que a gente fez. E houve, inclusive, uma revolta. Muita gente que estava no ato, inclusive, se sentiu traído.
Como que foi o sentimento de vocês naquele momento? Ou vocês já haviam conversado com o presidente antes daquela carta? Não, nós não tínhamos conversado com ele. Nós conversamos com ele. A carta já fazia poucas horas que a carta tinha sido publicada. E quando a gente sentou com ele e a gente começou o diálogo, ele só, escutando todos que estavam ali presentes, ele só falou assim: dentro da reunião eu já vou trazer uma notícia para vocês, positiva. E aí continuamos e tal. Aí daí um pouquinho ele pegou e falou assim: o Temer veio aqui, eu chamei o Temer e nós conversamos. O Temer fez uma carta, eu troquei algumas palavras desta carta e nós publicamos. E quando nós publicamos a carta, o dólar caiu e a bolsa subiu. E nessa hora que ele começou a falar sobre a carta, um do pessoal que fica lá com ele, que trabalha com ele lá, veio e trouxe o papelzinho, né, com a setinha. Ele até virou o papel pra gente, a bolsa com a setinha subindo e o dólar, a setinha caindo. E aí ele começou a explicar, né? E aí foi quando eu peguei e falei para ele, falei assim: presidente, no 15 de maio, quando houve essa mobilização, no 15 de maio o senhor falou para nós que nós precisávamos continuar a mobilização, que o Brasil tinha que vir para a rua no 7 de setembro. Isso foi um desafio. Isso foi um desafio imenso para a gente. E nós trouxemos o povo, porque o senhor falou que no 7 de setembro o senhor ia dar o destino da caneta entre as 4 linhas da Constituição. E nós estávamos esperando que o senhor ia tirar ministro, que o senhor ia fazer uma mudança radical no Brasil, mas que ia atender o anseio da população, que era esse aí, dessa briga entre os poderes, e os poderes ser superior ao senhor, os poderes brigando, querendo um mandar em cima do outro, esse tipo de coisa. Ele falou assim: eu poderia até fazer, mas eu estaria fechando a porta do Brasil para o mundo inteiro, eu ia acabar com o comércio global, o Brasil não ia ter acesso a mais nada, ninguém ia querer negociar com o Brasil, e nós íamos estar trancados, fechados, só nós, sozinhos. Aí sim, eu estava fazendo alguma coisa errada, porque eu estava pensando num poder e esquecendo de uma nação. Isso foi muito emocionante de escutar da parte dele. Mas ele foi, e a ministra Tereza Cristina sempre junto ali, falando, apoiando ele e pedindo para o setor: continue a mobilização, continue a vigília. Nós precisamos de vigília. Nós precisamos muito de vigília no Brasil. Nós não podemos desmobilizar, nós não podemos descrençar, e qualquer tipo de desmotivação, ela não pode existir na nossa vida hoje. Nós sempre teremos que estar mobilizado a qualquer coisa, porque o povo tem que estar unido nessas horas. E aí ele foi explicando, vocês vão ver gradativamente. Se ainda hoje vocês não tiver qualquer que seja de notícia, mas eu garanto para vocês que amanhã vocês terão várias notícias que vocês vão entender o que eu estou pedindo para vocês. Um soldado, quando ele entra na guerra, ele não pode falar o que ele vai fazer para o inimigo, porque senão o inimigo vai preparar para pegar ele. Então eu gostaria muito de falar para vocês muita coisa, mas eu não posso falar, que se eu falar eu estou prejudicando você e o Brasil inteiro. Isso foi fundamental, isso foi muito importante, essa transparência dele, numa tranquilidade, numa serenidade para conversar, sem tentar passar alguma imagem que estaria ludibriando a gente, ou tentando convencer a gente de algo que ele não iria fazer. Pois é, mas vocês saíram daquela reunião convencidos de que ele estava certo? Com certeza. Nós entramos sem nenhuma expectativa e saímos de lá muito otimista. Bom, nós sabemos que o Brasil vai ter o conserto devido dele. Vai demorar. Você sabe por que vai demorar? Olha só, você tem um câncer há 30 anos.
Só que você nunca tratou do câncer. E agora você vai querer curar ele. Você vai curar ele em 48 meses? Em 30 meses? Em 10 meses? Não vai. Tem todo um processo, tem quimioterapia, tem radioterapia. Exatamente. É diagnóstico, é esse processo. Esse é o diagnóstico do país. É um câncer. Pois é, mas um tumor horrível. Você analisando hoje o movimento do 7 de setembro, ele foi positivo? Ele trouxe o resultado que vocês, enquanto liderança, esperavam que traria? Com certeza. A partir do dia seguinte lá que nós tivemos uma reunião com o presidente e já ver o STF começar a recuar, com certeza nós estamos muito otimistas. Com certeza. Bom, diz que vergonha pouco é bobagem, né? Mas esse final de semana aconteceram os movimentos contra, né? Os movimentos da esquerda. Como é que você analisa? Bom, se teve movimento eu não vi ainda não. Eu vi algumas pessoas passeando na rua lá, mas se teve algum movimento, você me perdoa com todo respeito às pessoas, que eu não desrespeito as pessoas, mas eu não vi movimento não. Se você viu, é novidade para mim, porque os que me mostraram aí, com todo respeito... Você não viu. Luciano, eu sei que você tem uma reunião agora, tá na correria, muito obrigado. Eu tenho certeza que foi esclarecedor todas as informações que você trouxe aqui. Eu queria muito bater esse papo com você hoje, por isso que eu insisti tanto. E vamos torcer para que o nosso Brasil se torne um lugar muito melhor, porque esse país aqui tem tudo para ser o melhor país, a maior potência do mundo. Só precisamos que realmente firme o taco e que os políticos falem a mesma língua. Muito obrigado, grande abraço para você. Eu que te agradeço mais uma vez a oportunidade de você estar abrindo as portas aí pra gente, para fazer esse bate-papo, levar informação para as pessoas. E é uma pena eu não ter achado o texto aqui sobre o cachorro lá, né? O dono do cachorro e o cachorro. Mas se eu achar ele, eu te mando, às vezes você consegue fazer algum comentário sobre ele aí, que é na questão lá do STF, né? Que foi um negócio muito legal e a cara, e aquilo lá realmente é a cara. Para você ver a que ponto que chega um cara que estuda direito, né? Escreve livros. Fazer um papelão. Vem fazer um papelão. Aí ele fez livros, não, já tive notícia. Ele andou colando de vários outros colegas que tinha e tentou fazer alguma coisa ali. E infelizmente é isso. Bom, vamos fazer o seguinte. São 11 comerciantes de sentença no Brasil. Vamos terminar agora que eu estou em cima da hora, depois a gente continua esse papo. Um abraço para você. Um abraço, muito obrigado, um excelente dia para vocês, uma ótima semana e que Deus nos abençoe nesse início de semana. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.